Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira. Eu sou a Monara Bonfim e hoje a gente vai apresentar técnicas de cuidados com os pés para você não passar perrengue na sua aventura. Vamos lá! Ao longo dos nossos muitos anos de experiência, a gente adquiriu muitas dicas aí, muitas técnicas de cuidados com os pés, que é imprescindível para a sua aventura. E hoje a gente vai apresentar algumas para vocês. E essas experiências foram adquiridas, às vezes, assim, da pior forma possível, aprendendo na prática. E por isso nós estamos no nosso quadro Na Prática. Hoje a gente vai ensinar técnicas de cuidados com os seus pés. Porque você deve saber que uma das coisas mais importantes é que o seu pé esteja bem, numa caminhada, num trek, numa situação de sobrevivência ou até numa operação militar, um policial, um soldado. Quando o pé está mal, todo o resto vai mal. Então é importantíssimo cuidar da forma correta. É impossível você concluir a sua aventura com uma bolha enorme no seu pé, isso aí vai te desmotivar. Até você consegue, mas vai ser bem sofrido. Vai ser sofrido. Vamos lá, vamos aprender como prevenir e como resolver problemas com os pés. Nós vamos fazer a forma correta, começar do começo e ir para o final, ou seja, vamos aprender primeiro a prevenir os problemas e depois a resolver caso esses problemas apareçam. Tá, pensando nisso, para prevenir, a primeira dica é escolha o sapato adequado. E aí, Nilo, por quê? Bom, é muito importante entender que tudo na vida tem o equipamento correto. E no trekking, na caminhada, tem o equipamento correto também. Nem toda bota serve para todo tipo de caminhada, né? Você não vai, por exemplo, para um local frio, úmido, molhado, com uma bota que entre água. Tem que ser uma bota impermeável. Por quê? Porque seu pé pode congelar. Seu pé pode ficar molhado, você pode entrar em hipotermia, né? Da mesma forma, você não vai com um coturno completamente impermeável para um local onde você tem certeza que vai ter que passar dentro da água o tempo inteiro, como na Amazônia. Porque senão vai entrar água por cima, vai, né? E o seu pé nunca estará seco, sua bota nunca estará seca, porque ela é tão úmido que nunca vai secar. Então, de fato, a escolha do calçado é a primeira dica. Vai caminhar num local muito úmido, escolha úmido e frio, principalmente, escolha impermeável, de preferência impermeável respirável. Vai para um lugar onde você sabe que vai molhar, procure botas que consigam expelir, ou calçados que consigam expelir a água mais fácil. Vai para um ambiente seco, como é aqui o Cerrado, escolha botas respiráveis, nem precisa se preocupar com impermeabilização, caso seja uma época muito seca. Então, essas são as dicas principais, mas o mais importante, nunca, jamais, de maneira nenhuma, faça o que algumas pessoas já fizeram. Usar um calçado novo numa caminhada longa. Você vai ter problemas, porque o calçado ainda não laceou. Você ainda não descobriu se tem alguma costura fora de lugar, alguma coisa que não está batendo, que está complicando. Então, sempre experimente antes. Ande no seu dia a dia, dá uma laceada. Usa, testa, vê se está tudo bem, para aí sim usar numa grande caminhada. Eu já passei por isso, porque quando você tem os recursos muito limitados, você compra quando precisa. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente tem que comprar para fazer a determinada aventura e não dá tempo de lacear o suficiente. E aí você vai sofrer. Já passou por isso, né? Mas para você não passar por isso, já aproveita a Black Friday no nosso apoiador Caluce. O link está aqui embaixo. Eles estão com descontos gigantesco. Eles já têm o melhor custo-benefício do Brasil, isso é indiscutível. Questão de botas, coturnos, calçados para trekking, para aventura, tem de tudo e tá com descontão. Frete grátis para a maior parte do Brasil. O lugar que não é frete grátis está com desconto no frete e o que é melhor, se você usar o nosso cupom Outdoors, igual tá aparecendo aqui, você ainda soma o desconto ao desconto da Black Friday. Já pensou? Desconto de Black Friday mais nosso cupom de desconto. E se conseguir comprar à vista, tem mais desconto. Soma tudo. Lá você vai somar tudo, vai comprar baratinho e vai ter um equipamento de qualidade, custo-benefício muito bom. Eles apoiam a gente traz promoções para vocês e a gente traz conteúdo legal, tá bom? Então o link tá na descrição. Corre lá e dá uma conferida. Técnica número 2 e vamos continuar com a prevenção e falando de equipamento correto. Escolha da meia, isso é muito importante. Com certeza. Se você já tem uma certa prática, você já deve saber dessas técnicas, mas para quem ainda é novo, nós vamos falar de meias apropriadas para trekking e práticas do tipo. A primeira dica é usar meias apropriadas para isso, meias técnicas de tecidos sintéticos, né? Materiais sintéticos. Ou lã também, tem algumas de lã que são feitas para o frio e tudo mais, mas nunca utilizar meias comuns de algodão.
Por quê? Essa questão é muito delicada, porque a meia de algodão, ela tem uma capacidade muito alta de absorção. Então, provavelmente, seus pés vão ficar o tempo todo molhados pelo próprio suor. E se caso você molhar o seu pé numa poça ou algo do tipo, não vai secar nunca. Se você já molhou uma calça jeans, você sabe o quanto ela demora para secar, porque ela é algodão. Se você já molhou uma calça de tectel, por exemplo, você sabe o quanto ela seca rápido. Por conta dessa diferença de material, a meia é a mesma coisa. É, a mesma ideia. Então nós temos meias próprias para trekking de alta qualidade. Nesse caso, meias de alta qualidade, ela apenas por si só já será suficiente para o seu trekking. Mas quando você não tem uma meia própria para isso, ou uma meia tão boa, né? Que não seja uma qualidade tão boa, essas aqui a gente usa e tem gostado bastante. Mas no caso de você não ter uma meia apropriada para isso, a dica é usar um liner. Liner é tipo um tecido fininho que você vai pôr, né, antes de colocar a meia, para dar uma proteção a mais aí você do seu coloca pé. ele no seu pé e a sua meia por cima. O que vai acontecer? O atrito entre as duas meias vai evitar que o atrito aconteça entre a meia e o seu pé. Então vai evitar bolhas, alguma parte mais machucada. Pode ficar sensibilizado. Então assim, o uso de duas meias é bem legal, porque quando você, principalmente se o seu calçado não for tão bom, quando você fica ali no atrito caminhando, a meia vai ter atrito com o solado, com o fundo do sapato, que vai ter atrito com o seu pé. Então o seu pé vai ficar sensibilizado. Mas lembrando que tem que ser uma meia bem fininha, que é o tipo de meia correto, que é um liner, que você vai usar debaixo da meia normal. Mas, porém, quem não tem muita grana... Vocês reconhecem isso? Isso aqui é uma meia social, aquelas bem fininhas mesmo. Que parece uma meia calça, né? Parece quase uma meia calça. Você vê que ela é fininha mesmo, então ela vai fazer o papel do liner. Ela substitui o liner, é uma ótima opção para quem aí tá com a renda mais baixa, e a maioria das pessoas tem uma meia dessa em casa. Usei assim por muito tempo. A dica número 3 é higiene. Higiene antes, durante e depois da sua caminhada. Por quê, Nilo? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a higiene vai manter as bactérias, micro-organismos fora do seu pé e também alguns outros elementos que podem causar um machucado, como por exemplo areia, terra, pedrinhas, galhos. Então é muito importante você fazer aquela higiene caprichada antes de ir para a caminhada. Durante a caminhada você precisa de 2 equipamentos muito importantes. Alguma coisa para higienizar o seu pé, para limpar. Nesse caso aqui eu sempre carrego o lenço umedecido. Por que eu uso o lenço umedecido? Porque se eu precisar tomar um banho e não tiver água, eu consigo tomar um banho completo só com lenço umedecido. Isso resolve muito, resolve lavar vasilha, um monte de coisas, um monte de bisuzinho. E sem falar que muitas vezes você não tem acesso à água. Não tem acesso à água. Então tá no meio da caminhada, você para, tira um lencinho, dá uma limpada no pé, tira a bota ali, isso é muito importante. Sempre que você for descansar, tire a bota para o seu pé respirar, dá uma limpada. E o segundo é um talco. Talco para manter o seu pé seco. Existem talcos específicos para os pés. Eu costumo carregar um talco geral. Por quê? Porque existe uma coisa que acontece muito em caminhadas longas, assaduras na virilha, debaixo do braço, onde for. E o talco pode te ajudar nessa hora. Então eu acho muito interessante para manter tudo seco. E tem a dica bônus, né? Isso, a dica bônus é interessantíssima. Essa vem diretamente dos guerreiros de selva da Amazônia. A gente aprendeu com um guerra na selva, certo? Um sargento guerra na selva. Uso da minâncora. A minâncora é muito recomendada para ambientes muito úmidos, muita água, que você sabe que vai molhar o pé o tempo inteiro, tipo uma caminhada num canyon, onde você vai entrar na água toda hora, numa cachoeira, você passa essa minâncora no seu pé, ela vai impermeabilizar o seu pé e não vai deixar a água ficar entrando na pele o tempo todo. Sem falar que ela também tem efeito bactericida, vai ajudar aí, né, a prevenir fungos e bactérias. Só que tem que lembrar de sempre fazer higiene, tirar tudo, colocar de novo toda vez que você deixou o pé, parou, limpou o pé, deixa ele seco, respirou, vai voltar a caminhada, passa um pouquinho de minâncora, calça as suas meias e volta. É isso aí. A dica número 4, nós estamos entrando em uma zona de transição. Ainda é prevenção, mas nós já estamos resolvendo um problema. O que acontece? Uma coisa muito frequente é fazer bolhas aqui acima do calcanhar, onde fica o final do calçado. Ali é muito comum fazer bolhas. Tornozelo. Mendinho do pé. Acontece. Bolhas acontecem, é normal. Mesmo você tomando todos os cuidados, pode ser que aconteça, né? Tá, e como prevenir essas bolhas? O uso de esparadrapos. Você vai já prevenir a sua pele,
nesses locais de maior tensão. Dá uma reforçada, né? Isso, dá uma reforçada com os esparadrapos. Quando a gente falou que de tempo em tempo você tem que parar para fazer higiene, dar um cuidado com os pés, você vai observar se não tem zonas de vermelhidão, zonas ali de machucado. Se você conhece a sua pele, você sabe, opa, aqui tá começando a ficar estranho. Por quê? Ele é um ponto de tensão, às vezes você já tá até sentindo dor. Ou não, só tá vendo que tá ficando vermelhinho, que ali pode ser um problema. Você vai proteger essa área da forma que eu vou mostrar para vocês nas imagens agora. Você vai tirar um esparadrapo, 2 pedaços, colocar ele em cruz, nunca reto, sempre cruzado. E é óbvio, nunca vai colocar o esparadrapo direto na pele. Você vai usar uma gaze ou um algodão em cima dessa zona que você precisa proteger. Faz esse curativo, coloca a meia por cima e ali vai ter uma proteção extra para evitar a bolha. Você pode utilizar esse tipo de esparadrapo normal, mais conhecido, mais famoso aqui, que é mais rígido, mas o mais legal seria algo desse tipo aqui, ó, que esse aqui é até da marca Nexcare. Eu não sei exatamente o nome, tá escrito First Aid Tape, mas só para vocês entenderem. A gente conhece como esparadrapo flexível, né? Isso. É a mesma função desse esparadrapo aqui, porém ele é flexível, ele estica. Olha só, ele estica, ó, e até arrebenta fácil, mas ele estica. Então para pele é melhor. Porque na movimentação ali, esse aqui pode acabar descolando justamente por ele ser rígido. Existem alguns, tipo band-aids da vida aí, que já fazem esse formato que eu tô falando aí, tá vendo? Ó, ele já é pensado para esse tipo de lugar. Articulações e tudo mais você pode procurar, mas tudo se resolve com um pedacinho de algodão e esparadrapo. Mas o resto é se você quiser dar uma incrementada no seu kit aí, né? Esse aqui, inclusive, ele tem o formato perfeito, né, Nilo? Tem formatos... Do X que você vai fazer ali no seu pé, ó. Olha só que interessante. Esse aqui tem o formato perfeito que você vai fazer. Então, assim, se você não tiver esse tipo de band-aid, você vai utilizar o esparadrapo, de preferência flexível. Inclusive, eu até prefiro do que o próprio band-aid. Mas olha só, esses band-aidzinhos aqui, ele tem um algodãozinho no meio. Então você tem que fazer essa parte com a gaze ou algodão. Gaze ou até um pedaço de algodão mesmo. E por que a gente falou que é uma transição? Porque isso aqui vai servir para prevenir a bolha. E também para o caso da bolha se formar, é a mesma técnica. Você vai colocar uma proteção de algodão ou de gaze em cima da bolha e vai fazer a fita cruzada ali para flexibilidade do pé não arrancar. Antes de fazer isso com a bolha, você precisa aprender a próxima técnica antes de fazer isso. Vamos lá. Quinta dica, como resolver o problema da bolha quando ela acontece. O que você vai fazer agora? As bolhas às vezes são inevitáveis. Na maioria dos casos, se fizer o que a gente falou anteriormente, não vai ter bolhas. Mas se tiver, o que fazer? Primeira dica importantíssima dentro dessa daqui. Nunca, jamais, em espécie alguma, faça o que muita gente faz, que é furar a bolha. Não fure a bolha. E pior ainda, remover a pele. Nossa. Por que você não deve fazer isso? Aquilo ali já é uma proteção natural do seu corpo. Ele está hidratando o local da queimadura. Seja queimadura por temperatura ou por fricção, não remova aquela água. Aquela água ali está hidratando seu machucado, deixa lá tratando. O que você vai fazer? Apareceu a bolha ali, dá uma limpada por cima e faz a técnica anterior, certo? De tampar lá para manter, para ela não estourar. Nilo, mas estourou. E agora, o que eu faço? Bom, soro fisiológico ou água oxigenada, dá uma bela limpada. Não corta a pele, não arranca ela, a menos que ela já esteja caindo mesmo, saiu, soltou. Se já saiu, você não tem mais o que fazer, mas a higiene nesse momento é muito importante. Limpa muito bem limpo, porque se ficar sujeira dentro, vai infeccionar. E depois você hidrata com uma pomada para a pele. Essa daqui, de preferência, ela é bactericida e anti-infeccioso. De preferência sim, porque vai evitar de ter uma infecção durante a caminhada ou até depois quando você voltar para casa. E fez essa limpeza total? Volta no item anterior. Faz aquela proteção com a gaze, com algodãozinho, esparadrapo, o que for, para deixar bem protegido. Mas nunca estoure de propósito e arranque e coloca a meia de volta suja de terra, de areia, o que for, e volta a caminhar. Porque isso pode ocasionar um problema grave nos seus pés. Vários guerreiros mesmo, soldados, já saíram da batalha porque isso aconteceu com os pés deles, tá? Então toma cuidado com isso daí. Tem esse mito aí de estourar a bolha, mas ele é completamente errado. Não faça isso. Esse episódio do nosso quadro Na Prática foi um episódio extra hoje, hein? Essa semana tivemos um vídeo a mais graças ao nosso apoiador, a Caluce.
Como eu já falei, que eu não canso de falar, eles têm o melhor custo-benefício do Brasil e ainda estão com Black Friday. É só você clicar no link aqui embaixo, aproveita lá que tem muita promoção e o mais legal, só usar o nosso cupom OUTDOORS você vai ganhar mais desconto ainda. Chegou a hora, é hora de você ter um bom coturno, uma boa bota, um bom tênis de trekking, você com certeza vai gostar dos equipamentos deles, mas é o seguinte, não tá podendo comprar não? Clique e conhece pelo menos a loja, faz isso pra gente, dá essa força. É isso aí, essas foram as 5 dicas infalíveis aí para sua caminhada, para o seu trekking ser sucesso. A gente tá aí toda semana com pelo menos 2 vídeos, essa semana foram 3. Se inscreva aí no canal para você não perder nada aqui do canal. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, tchau! Falou! Técnica 2, vamos continuar. Você fez 7? Foi. Técnica número 2. Peraí, eu tava pigarreando. Tá difícil sair.